mais uma aula, né? Uma live especial. Miriam dos Santos, Shalom, para você também. A paz do Senhor a todos os meus alunos. Nós estamos aqui neste dia, nessa quarta-feira. É o primeiro dia do mês de setembro, é o mês do meu aniversário. Então, um mês aí bem especial. Então, nós vamos falar hoje de um tema, o caminho do arrependimento. Nós estamos falando aqui de uma série de estudos, nós começamos na segunda-feira. Nós estamos falando aqui sobre a beleza, sobre a glória do tabernáculo. E nessa série de estudos, nós vamos pegar conceitos, nuances, tá? Daquilo que aconteceu em torno do tabernáculo em si. Nós falamos, paz do Senhor, Cláudia, nós falamos na segunda-feira sobre as belas tendas de Israel, com o tabernáculo no meio, no centro, tá? Significando, então, que Deus, ele quer estar ali no centro, habitar com o homem ali no centro, tá? Para quem não me conhece ainda, chegou aqui por agora, me chamo Luciana, professora Luciana, está escrito aqui, né? Luciana Gomes da Silva. Eu sou bacharel em teologia pastoral, tem alguns cursos aí de hebraico, contexto e cultura judaica do Antigo Testamento. Eu morei nos Estados Unidos por 15 anos da minha vida, tá? Tem 1 ano e meio que eu voltei para o Brasil com a minha família, mas dos 19 anos até 30 e poucos anos aí eu fiquei morando lá nos Estados Unidos, tá? Então, a minha juventude, formação familiar foi toda lá nos Estados Unidos, e lá também eu estudei teologia, tá? Também fiz pedagogia, psicopedagogia, e vamos estudando aí, tá? Tem também o canal no YouTube e o canal aqui no Instagram, que é o Flecha Polida Teologia e o Luciana Mais Hebraico aqui. No Flecha Polida Teologia tem mais de 400 videoaulas, para você que não conhece, tá aqui no Instagram, mais de 400 videoaulas gratuitas, tá? Gratuitas mesmo. Estão lá disponíveis para você. Márcia Regina, paz do Senhor, boa noite. Tá? Então, eu sou idealizadora desses projetos aí. Tem alguns cursos também, nós acabamos de ministrar esse ano o curso Mais Hebraico, alunos que saíram de lá, tá? Transformados, cresceram em seus conhecimentos, e tem até uma das alunas que mandou para mim, dividiu lá, compartilhou no grupo, que ela está fazendo também um canal no YouTube para poder ensinar outras pessoas o que ela tem extraído da Bíblia, né? Já que agora ela consegue, então, ler e compreender o hebraico. Então, meu coração, ele é muito grato a Deus por todas essas coisas, por todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida durante esses dias. Tá? Eu vou enfatizar bem que só existe professora se estiver com alunos dispostos a aprender na sua frente, tá? É coisa frustrante ensinar para um aluno que não quer aprender, que não quer deixar as suas ideologias e preconceitos para trás. É muito complicado ensinar pessoas assim. Tá? E hoje, então, nós vamos falar desse tema aí, de aprofundar na beleza, na glória do tabernáculo, dentro desse propósito aí, nessas 3 semanas. A glória, a beleza e a glória do tabernáculo. E justamente hoje, vamos lá começar a nossa aula. Boa noite, Emanuel Silva. Nós vamos falar, então, sobre Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Ju é minha aluna também, mais hebraica, né, Ju? Nadab e Abiú. Vamos lá. Levítico, capítulo 10, tá? Nossa base textual será essa. Pega a sua Bíblia, ó. Minha Bíblia está aqui surradinha, mas é muito boa. Levítico, capítulo 10. Nós vamos falar de 2 homens. Nós vamos falar de 2 sacerdotes que foram ungidos
preparados para o serviço sacerdotal. Eles estavam ali por direito, tá? 2 levitas, tá? E eles serão, então, os nossos antagonistas. Quem assistiu a aula de segunda-feira vai entender. O antagonista é aquele que participa, mas não tem um papel direto. E o protagonista nesse espetáculo bíblico sempre será Deus, tá? Ele é o autor e o ator principal. Então, nós vamos falar de Nadab e Abiú e vamos fazer aqui um olhar aproximado, um olhar mais de perto, tá? Sobre o ministério, sobre as responsabilidades ministeriais, tendo por base esse texto. Nós vamos falar da disciplina de servir. Para vocês aqui no Instagram, se vocês quiserem compartilhar essa live, é só vocês clicarem nesse aviãozinho aí e compartilha para alguns pastores, seus amigos, tá? Que eles venham também aprender, né? Nós estamos começando aqui. Nossa aula vai durar 30 minutos, 35 minutos, tá? Nós vamos falar também da obediência à ordem do Senhor, ou a desobediência, né, no caso de Nadab e Abiú, e a renúncia aos meus achismos, quando eu estou diante de uma ordem de Deus, quando eu estou diante de um preceito de Deus, o meu achismo, ele precisa sumir. Que o Senhor cresça, né, e que eu diminua. Assim que funciona. Vamos ler? Levítico, capítulo 10, versículo 1, somente esse versículo. Levítico 10, versículo 1. Então, nós temos várias informações preciosas e necessárias dentro desse versículo 1. Misael, meu aluno, a graça e a paz, tá? Nós temos várias informações aqui que vão abrir a nossa mente para entender o que aconteceu. Nadab e Abiú, você nunca viu falar neles, são sacerdotes, filhos de Arão, ungidos, preparados, o óleo desceu aí, na verdade eles foram aspergidos com óleo, eles foram aspergidos aí com esse óleo da unção. Ricardo, a graça e a paz. Ungidos e separados para o ofício sacerdotal. Tá? Sobrinhos de Moisés, olha a posição alta que eles estão. Moisés todo mundo conhece, né? Boa noite, Meire, a paz do Senhor. Sobrinhos de Moisés, tá? Membros da família aí mais importante daquele povo ali no deserto. Estava na família dos sacerdotes, estava na família dos levitas, aqueles que cuidavam de todo ofício sacerdotal. Eram estes, tá? Nadab e Abiú. Filhos de Arão, estou lendo o capítulo 10 de Levítico, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Então, nós já aprendemos aqui que eles eram da família sacerdotal. Participavam aí da elite. Se tinha alguma elite ali, né, naquele momento ali. Continuando, ó, cada um tomou o seu incensário. Cada um tomou o seu incensário e colocaram incenso e fogo nele. E ofereceram fogo estranho diante do Senhor, o que ele não lhes ordenou. Quantas riquezas nós temos aqui nesse texto. Ó, cada um toma o seu incensário. Até aí, se a gente não conhecer o conceito, o contexto, vai achar que está tudo normal, né? Era função deles fazer isso? Não, eles eram sacerdotes, tá? Levítico, capítulo 16, vamos ler? Versículo 12, 13, vai dizer o seguinte: e ele tomará o incenso cheio de brasas do fogo do altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromáticos, e os trará diante do véu. Está falando de quem? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria com esse incensário no Santo dos Santos. Não era função sacerdotal levar incenso lá para dentro, ainda mais um incensário. Tá? Então, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, usava o incensário, que era um dia do Yom Kippur. Para você que já está assistindo as minhas aulas aí, nós já falamos sobre esses dias, essas festas de Israel. E no Yom Kippur, o incensário ali era utilizado, tá?
Mas eles fizeram isso, cada um pega um incensário. Eles eram sacerdotes e não eram sumos sacerdotes. Esse é o primeiro erro que nós encontramos aqui. Segundo erro, tá? Qual o horário que eles fizeram isso? Tem importância? Isso tem. Deus é um Deus ordenado. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. E eles, então, Êxodo, capítulo 50. Não, 30. Êxodo 30. Tem nem 50 no Êxodo. Êxodo, capítulo 30. Versículos 7 e 8. Anotem aí para vocês lerem depois. Êxodo 30, 7 e 8. E queime o incenso. Está falando do incenso lá dentro, do altar de incenso no santo lugar. E queime o incenso das especiarias sobre ele. Queime-o toda manhã e queime-o quando acender as lâmpadas à tarde. Então, o incenso era para ser aceso de manhã e de tarde, mas não no incensário, lá no altar de incenso. Então, esse foi o segundo erro. O terceiro erro que nós vemos aqui, só nesse versículo. Só queimavam incenso os sacerdotes, só queimavam incenso, ou jogavam incenso no altar de bronze, cá fora, tá? Quando era oferta, alguma oferta, eles jogaram, principalmente na oferta de cereais, tá? Para subir ali um cheiro junto com a oferta de cereais, tá? Amém, Cláudio. Levítico capítulo 2 vai falar isso para nós. Vai anotando aí, depois vocês leem. Levítico capítulo 2, versículo 7. Leiam 7, 8 e 16. 2, 7. Deixa eu achar o versículo. 16. 16. E o sacerdote queimará seu memorial, parte do grão, parte do azeite, com todo o incenso e oferta queimada ao Senhor. Chegou atrasada, Cláudia? Nós estamos lendo aqui Levítico capítulo 10, versículo 1. Então, o que eles fizeram de errado? Somente o sumo sacerdote poderia usar o incensário uma vez por ano no Yom Kippur. Levítico 16, versículo 12 e 13. Os sumos sacerdotes queimavam incenso. Os sacerdotes, na verdade, queimavam incenso no santo lugar todas as manhãs, às tardes. Êxodo 30, versículo 7 e 8. E só queimavam incenso quando os sacerdotes, lá fora, junto com a oferta de cereais. Eles já estavam completamente errados e fora dos seus propósitos. Então, cada um pega o seu próprio incensário, aí já vemos aí um espírito de competição, né? E ele levou horários diferentes, nós já falamos assim. Então, eles colocam fogo estranho. Como assim? Fogo é fogo. Que fogo é esse? Vocês já se perguntaram aí? Porque está escrito aqui fogo estranho. Nós temos alguns alunos aqui conosco. Se vocês se arriscarem aí, quiserem responder para mim, que fogo estranho era esse? Tá? Que fogo estranho era esse? Vou deixar a questão do fogo aqui por último. E outro erro aqui é que a tradição judaica, baseada em Levítico capítulo 10 mesmo, versículo 9 e 10, quando alerta sobre a embriaguez, a tradição judaica diz que eles estavam bêbados, embriagados, por isso não podiam distinguir entre o santo e o profano. Uma das respostas para isso é isso. Voltando lá no fogo estranho, alguém se arrisca aí a responder? Então, nós não podemos negligenciar, tá? Nas questões ministeriais, as questões mal resolvidas aí do nosso caráter. Nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus, não é só, eu vou pegar o incensário, eu vou fazer, e Deus, né? Onde a vontade de Deus entra nisso. Todos os dias nós precisamos examinar o nosso coração, examinar as nossas intenções, as nossas vontades, desejos e anseios, e perceber se eles estão alinhados com a vontade de Deus ou não. Se eu estou levando aí fogo estranho ou não. Ninguém me respondeu ainda o que é esse fogo estranho. O que é esse fogo estranho? Responda aí o que vocês acham que é, ou fala, não sei. Tá? Me ajudem aí a fazer essa aula aqui, fica interessante. Então, nós vamos perceber que eles foram chamados
nós vamos perceber que eles foram consagrados, escolhidos, estavam ali por direito, eram filhos de Arão, estavam ali, tá? Mas estavam, na verdade, na hora certa, no momento certo, tudo perfeito, e falharam, tá? Anotem aí, o chamado de Deus para a nossa vida não vai nos blindar contra as falhas, contra a natureza, a nossa natureza pecaminosa. Paulo fala sobre isso. Romanos, capítulo 7, se não me engano, existe uma luta entre carne e espírito, tá? Existe um conflito aí entre carne e espírito. Nós precisamos saber quem nós vamos alimentar, mas já sou chamada por Deus, estou debaixo da graça. O que isso tem a ver, tá? Quem nós somos em Deus. Quem nós somos na graça. Qual é o nosso chamado, a nossa identidade ministerial. A Cláudia falou assim que já ouviu falar, mas se esqueceu do que é esse fogo estranho. Vou deixar por último aqui para vocês ficarem comigo aqui. Eu vou explicar para vocês o que é aí o fogo estranho. Identidade ministerial de Nadab e Abiú, só para a gente entender também o que é a nossa identidade ministerial. Nadab e Abiú, participantes por direito, filhos de Arão, filhos do sumo e primeiro sacerdote. Sumo sacerdote, primeiro de todos eles, tá? Mas foram negligentes às ordens divinas, se sentiram autossuficientes no ministério, se esqueceram de Deus, vamos deixar Deus aqui de lado, eu consigo fazer sozinho, tá? Queriam impor seu jeito de adorar, vou levar um incensário lá e pronto, tá? E tem um hino do Ministério Zoe que diz assim, ó, nunca foi sobre nós e nem o que podemos fazer, é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre o que nós podemos fazer. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos imaginar, então, que eles estavam corretos ali em levar o incensário, né? Sabemos que não estavam. O título da live está aqui, ó, o caminho do arrependimento. Que caminho é esse? Eu estou seguindo com você aqui. O caminho que eles fizeram para a morte. Vamos ver agora o caminho para o arrependimento. Vamos dizer que eles estavam pensando em adorar, olharam para os seus incensários e, ao invés de buscar lá no altar, que era o lugar que eles precisavam buscar esse fogo, eles buscaram em si mesmos. Buscaram em si mesmos. Eles tinham que usar o fogo certo. Vou explicar já já. O fogo do altar, o primeiro altar, mas usaram os seus próprios fogo, a sua própria metodologia humanista, o fogo estranho. Quando falamos de incenso na Sagrada Escritura, propriamente dito, Apocalipse fala que incenso é a oração dos santos. Lembrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É um trava-língua aqui. Deixa eu beber água aqui. Ninguém mais quis se arriscar falando o que esse fogo estranho é. Então, não há como sermos fingidos diante de Deus. Outras pessoas podem olhar para nós e ver esse fogo aceso na nossa mão. Mas Deus sabe onde nós pegamos esse fogo. Não podemos enganar a Deus, não podemos enganar ao Espírito Santo de Deus. Tá? A partir do momento aí que nós colocamos o fogo certo no nosso incensário espiritual, vamos pensar assim, tá? A nossa vida de oração vai mudar. A nossa vida de oração vai mudar. A fumaça vai subir, a nossa oração vai voltar a ser frequente. Você não veio para uma live que se chama O Caminho do Arrependimento sem a necessidade no seu coração de entender que caminho é esse de arrependimento. Que caminho é esse? Eu estou falando para sacerdotes, para levitas, para pessoas que foram chamadas. É o que Apocalipse fala.
Voltar ao primeiro amor. Já esteve apaixonado com Cristo e agora não está mais. Voltar ao primeiro amor. Há um momento que nós perdemos a força para oração, para intimidade diária, para intercessão. E não há como imitarmos o fogo do Espírito Santo, mesmo que para os outros possa ser bonito, mas para Deus, Deus conhece as intenções do nosso coração. Então, existe a importância também do arrependimento na nossa caminhada com Cristo. Existe um caminho aí a percorrermos, na verdade, tá? Prostarmos diante de Deus, rasgar nossa alma e sermos verdadeiros com Deus. Deus, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu preciso do jeito do Senhor. Não quero mais buscar as coisas profanas, não quero mais buscar no falso. Eu quero buscar no que é verdadeiro. O próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que nós precisamos ser como obreiros aprovados. Paulo falou isso para Timóteo. Tem um vídeo aqui no Flecha Polida Teologia que chama Docmos. Se você nunca viu, assista. Docmos é uma palavra grega para aprovados. Docmos. O que é isso? É quando uma moeda, não tem uma moeda aqui agora. É quando uma moeda, deixa eu pegar essa caixinha aqui. É quando a moeda feita lá, antigamente, ela era imprimida e feita manualmente. O que é uma moeda Docmos? É uma moeda legítima. É quando o ourives, ele olha para aquela moeda e olha para ela e fala assim, opa, essa moeda eu fiz, eu deixei uma marca aqui que eu sei que foi forjada por mim. Ela não é falsa, ela é Docmos, ela é aprovada, tá? Autêntica. Sermos como obreiros aprovados é sermos como obreiros autênticos. Docmos, guarda essa palavra aí. Sem o fogo do Espírito Santo não há identidade ministerial aprovada, autêntica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Anote aí. Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Algumas versões diz o fogo, o arder do Espírito Santo em nós. Não apagueis. Nadab e Abiú, é o exemplo que nós usamos aqui. Não fizeram aí o caminho, Raquel, boa noite, não fizeram o caminho do arrependimento e voltaram ao altar para buscar o fogo verdadeiro, né? Pensando que eles estavam corretos, né? Mas eles morreram literalmente, morreram. E foram arrastados e tirados de lá. E nós morreremos espiritualmente, não daremos frutos. Seremos como árvores secas. Judas, na carta de Judas, só tem um capítulo, ele fala que são como nuvens sem nada dentro, nuvens levadas ao vento. E aí, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Será? Muitas pessoas acham que é um Deus diferente, que o Deus do Antigo Testamento, Vilma, o rapaz do Senhor, matava. A glória, a beleza do tabernáculo era perigosa. A santidade era perigosa. E agora, Deus é o mesmo? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, tá? Nós vivemos em dispensações diferentes, em tempos diferentes, numa aliança diferente, por isso que é a antiga aliança e nova aliança, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Ricardo fala que acredito que Nadab e Abiú quebraram as normas sacerdotais e cometeram o pecado mortal. Nós já falamos sobre isso. Eles erraram várias e muitas vezes. Uma delas foi a autossuficiência, o orgulho. O mesmo pecado lá do Lúcifer, né?
coração se encheu de autossuficiência. Agora eu também quero, eu também posso, eu vou fazer. E assim também com Eva no jardim. Eva, Deus falou que é assim. Não, Deus não está se preocupando com isso, não. Faça do seu jeito, Eva. É o mesmo pecado. Hoje, eu usei aqui uma narrativa até bem triste, uma narrativa de morte, uma narrativa de renúncia do que é perfeito para se fazer o que eu acho que é certo. E muitos elementos aqui foram usados para você lembrar hoje, em nome de Jesus Cristo, tá? Que esse caminho que Nadab e Abiú percorreram são um caminho que nos ensina verdades eternas, tá? Nós precisamos buscar a nossa identidade ministerial em Deus. O fogo que queima em nosso coração deve ser o Espírito Santo de Deus e nada mais que isso. Vocês já viram falar, quem estuda teologia já viu falar no simonismo. O que é simonismo? Eu acho que eu estou certa, né? Se eu não me engano. É quando Simão ele vai buscar com Paulo comprar. Eu estou vendo que vocês aí colocam a mão nas pessoas e as pessoas são curadas. Eu quero comprar esse dom. A teologia chama isso de simonia. Aquele que quer comprar o dom. Aquele que quer ter o dom de Deus, o incensar em suas mãos, aquele momento de oração e fulgor para que todos vejam, mas não tem intimidade verdadeira com Deus. Estamos vivendo um tempo onde a internet tem exposto vida de pastores, ministros, cantores que têm vivido em adultério, que têm vivido violência, não, que têm feito, né, causado violência contra as esposas, violência doméstica, até mesmo em frente à live. Né? E aí, que fogo é esse que você quer mostrar e a sua vida diz outra coisa? Não podemos enganar a Deus, tá? Tudo isso eu fiz aqui para ilustrar o que é real em Cristo Jesus, quando ele nos ensina que nós precisamos nos arrepender e crer. Arrepender e crer. Quantas vezes ele falou, vai e não peques mais. Faça o caminho inverso. Use o caminho do arrependimento, pois o caminho do orgulho é morte. O caminho do orgulho é morte. Arrependimento e fé. Na teologia, quem estuda teologia aí, arrependimento e fé são os pilares da salvação. Atos capítulo 3, 19 fala isso, arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e crede. É perigoso, tá? Não voltarmos, é perigoso deixarmos o caminho do arrependimento de lado. Ah, mas e aí o que fazer? Como resolver? Já vou falar do fogo, um fogo estranho para vocês, tá? Rasgue a sua alma diante de Deus, eu já falei aqui. Faça orações de angústia. Quantas vezes eu, tá? Fiz orações de angústia, de choro ali, no travesseiro mesmo, chorando, tá? No período de prova. Há 7 anos atrás, eu já contei esse testemunho, né? Há mais de 7 anos atrás, eu estava estudando teologia e queria pregar na igreja. A minha inocência. Já queria pregar na igreja, mas Deus não estava... eu não estava preparada, né? Na verdade, eu não estava preparada. Tinha muitas coisas que precisavam ser consertadas nas minhas ações e atitudes. Eu não estava atenta a isso, mas estava estudando já teologia. E, de repente, aquela chance passou, né? Como um ônibus que passa e você perde. E, de repente, eu me vi fazendo várias vezes oração de arrependimento. Deus, me perdoa por não ter aceitado o chamado do Senhor naquele momento que o Senhor chamou. Me deu uma segunda chance.
E essa segunda chance chegou depois de 7 anos. Depois de Deus tratar todas as feridas que foram abertas e cicatrizá-las, para que eu, quando falasse aqui para vocês, não viesse sangrando as minhas feridas em cima de vocês. É muito importante isso. Chamado de Deus para a nossa vida ao arrependimento. É hoje, o momento é agora. Aproveita esse dia, aproveita essa noite, essa madrugada e ore. Voltar ao primeiro amor. É necessário. Chega de autossuficiência. Se Deus nos chamou, Ele vai dar as técnicas. Deus vai dar o jeito de fazer. Quando Ele chamou Noé, vai e constrói a arca. A medida é essa. Ele capacita. Deus chama e capacita. Deus nos quer dependentes dele em todo tempo. Dependência de Deus. Tá? No altar de Deus tem o fogo santo de Deus, que vai queimar os nossos incensos aqui, ele vai acender e as nossas orações vão voltar a ser frequentes. O que era esse fogo estranho? Para a gente finalizar aqui, que eu estou sem olhar o horário aqui. Deixa eu ver que horas que são. E esse fogo estranho, 8h32. Esse fogo estranho é um fogo que não era tirado do altar. Quando inaugurou-se o tabernáculo de Deus no deserto, em Levítico capítulo 9, anote aí, depois leia, Deus, ele enviou do céu o fogo. E esse fogo, a Bíblia diz, e não se apagará. Ele precisa queimar continuamente. Que fogo é esse? Veio do céu. Por várias vezes, Deus envia esse fogo do céu, né? Ali com Elias, ele faz a mesma coisa. Então, aquele fogo que veio do céu é o fogo que ardia no altar. E daquele fogo ali deveriam ser feitas todas as funções do tabernáculo: acender o incenso, queimar os holocaustos, acender a menorá, né? Acender ali o candelabro. Tudo precisava ser feito com aquele fogo, ele não podia se apagar. E, de repente, em vez deles buscarem lá, eles vão buscar em si mesmos, vão acender qualquer fogo aqui que vai dar certo. Não vai dar. A nossa fonte eterna é Deus. A nossa fonte eterna é Deus, é o Espírito Santo de Deus, tá? Nós vamos terminar por aqui, respondida aí a perguntinha que eu mesmo fiz, né? Tá muito bom. Cláudia Maria, amém. Amém, Misael. Pronto. Vocês têm alguma dúvida? Vou deixar um minutinho aqui para vocês perguntarem alguma coisa aí para mim. Vocês ficaram muito quietos hoje aqui na live. Dá um coraçãozinho aqui para nós. Alguma pergunta? Se tiverem, digite aqui. Ou aqui, ó, uma caixinha de pergunta aqui. Pentecostes seria... Pentecostes, em que se encaixaria essa pergunta sua de Pentecostes? Pronto, só tem aqui o Davi perguntando Pentecostes. Tem umas lives, se vocês não conhecem, sobre as festas de Israel, no YouTube tem, no Instagram creio que também tem, tá? Estão salvas. Obrigada, Ju. Ju é minha aluna, disse que está bem explicado. Obrigadinho. Tá? Então, vou falando lá nessas lives sobre todas as festas de Israel, inclusive a de Pentecostes. Deus abençoe lá de Chapecó, Santa Catarina, é isso? Ó, muito bom ter vocês aqui comigo. O fogo que fogo desceu. Deixa a gente ver lá. Atos capítulo 2, Davi. Vou responder aqui o Davi e a gente finaliza, tá? Atos capítulo 2. O dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Vamos ver se fogo desceu do céu. Atos capítulo 2.
a descida do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, que é uma festa em Israel, onde o povo ia para Jerusalém adorar a Deus, tá? Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, versículo 2, veio do céu um som. Veio do céu um som, um barulho, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam sentados, aquele barulho, aquele som, e então apareceram-lhe línguas como que de fogo, e eram distribuídas entre eles, e que pousaram sobre cada um deles. E aí todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então essas línguas apareceram como que de fogo. Então esse fogo aí, o que veio do céu, veio um som do céu, e as línguas apareceram. Não sei dizer para vocês se essa... Obrigada, Misael. Se essa língua de fogo foi literalmente chamas de fogo, como foi, o que aconteceu ali, não sabemos dizer. Só sei que houve também a presença de fogo, a presença de aceitação. Quando nós falamos de fogo na Sagrada Escritura, nós estamos falando de aceitação, aceitação de Deus. Estamos falando de queimar sacrifícios, tá? Muito interessante, quando me faz lembrar, né, de Elias, já foi citado aqui, quando ele faz aquele altar diante dos sacerdotes de Baal, ele coloca muita água mesmo, e o fogo vem e consome a água. Fogo consumindo água. Nosso Deus é demais, é um Deus de milagres. O batismo com fogo fala de juízo. O Jaque falou de 2 batismos. Ah, Ju, esse assunto é complexo, né? Bem complexo. Vamos deixar ele para outra oportunidade. Elias, estudo sobre o bezerro do deserto que o povo fez. E o nome do bezerro? Nunca ouvi falar se tem nome para esse bezerro, hein, não. Deus abençoe sua vida. Cláudio escreveu aqui. Aleluia. Deixa eu colocar seu comentário aqui. Eu pedi a Deus que me enviasse a pessoa certa para eu estudar na internet. E domingo eu preguei as propostas de Faraó, estudando o caminho das águas e Jesus. Com certeza, glória a Jesus. Jesus brilhou. Nós precisamos parar de querer entender aquilo que a Bíblia não nos explica. Nós precisamos entender aquilo que a Bíblia nos explica, tá? O que esse batismo iria consumir nas nossas impurezas. Ju, depois você me manda uns e-mails lá no Telegram para nós continuarmos esse assunto, é muito interessante. O fogo, meu Deus, nós poderíamos falar do simbolismo do fogo aqui, ó, por horas e horas. Tá? Um simbolismo tremendo. Então é isso, tá? Foi muito bom ter vocês aqui comigo, tá? O nosso tema na nossa próxima live durante essas 3 semanas. Nós estamos na primeira semana, segunda live, a beleza e a glória do tabernáculo, uma série. Eu gosto muito de fazer séries aqui que a gente faz uma sequência. Essa série se chama Beleza e a Glória do Tabernáculo. Esse é o segundo, Caminho do Arrependimento. Segunda-feira, nós falamos aqui também um tema muito interessante. E sexta-feira nós vamos falar de Coré, um exemplo a não ser seguido. Olha só, Coré, um exemplo a não ser seguido. Vai ser sexta-feira, às 8 da noite. Eu conto com vocês aqui e chame também mais pessoas para estar estudando conosco. Obrigada por vocês participarem também. Eu falei aqui no início, tá? Deus trouxe vocês aqui. Eu não preciso de grandes públicos, eu preciso do público certo, aquelas pessoas que fazem Cristo brilhar em suas igrejas, nas suas congregações. Eu quero alimentar pessoas para que elas peguem esse pão da minha mão e repartam esse pão para outras pessoas. E assim sucessivamente, que ensinemos a verdade e a verdade prevaleça. Então, eu te vejo
na sexta-feira, sempre às 8 da noite. Na próxima semana tem segunda, quarta e sexta também. Na terceira semana nós vamos fechar com chave de ouro. Vai ser segunda, terça, quarta. Tá bom? Marque aí na sua agenda. Se prepare, tá? Se prepare para estudar. Para estudar. Tenha o seu tempo. Faça suas anotações. E Deus vai te encher de graça e de poder. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Obrigado, Ricardo. Tchau para vocês.